Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, nosso protetor, volvei para nós o vosso olhar e contemplai a face do vosso ungido, porque um dia em vosso templo vale mais que outros 1000. Conferi Salmo 83, versículo 10, seguinte: o povo é de Deus, portanto, cabe aos dirigentes, chamados pastores, promovê-lo e não explorá-lo. A liturgia hoje deve nos motivar a examinar o nosso modo de como estamos tratando as pessoas, aquelas pessoas que estão sob nossas responsabilidades, quer no laço familiar, filhos, quer no laço de trabalho, chefe, empregado, quer no laço de igreja, sacerdote, fiéis, líderes. Vamos pedir hoje que Deus faça realmente com que nossas decisões sejam sempre para promover o bem comum, ajudando um ao outro. E diante de Deus vamos pedir perdão a Deus. Onde eu tenho errado, onde eu preciso consertar, o que eu tenho feito para me penitenciar nesses tempos do pecado, onde o pecado se acendeu, o pecado tem se acendido cada dia mais. O que eu tenho feito para expiar o pecado da humanidade? Tenho rezado o rosário, tenho buscado Jesus na Eucaristia, tenho buscado na oração rezar pela conversão da humanidade. Peçamos perdão. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. Me proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me nunca mais vos tornar a ofender. E espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E com esse espírito de acolhimento a Jesus Eucarístico, façamos nosso ato de amor a Deus, pedindo a Deus que Ele nos dê o verdadeiro amor, faça brotar em nossos corações o amor igual ao que Ele nos amou. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, seu nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 34, versículos de 1 a 11. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza dizendo-lhes: assim fala o Senhor Deus aos pastores. Ai dos pastores de Israel que
se apacentam a si mesmos, não são os pastores que devem apacentar as ovelhas? Vós vos alimentais com o seu leite, vestis a sua lã e matais os animais gordos, mas não apacentais as ovelhas. Não fortalecestes a ovelha fraca, não curastes a ovelha doente, nem enfaixastes a ovelha ferida, não trouxestes de volta a ovelha extraviada, não procurastes a ovelha perdida. Ao contrário, dominastes sobre elas com dureza e brutalidade. As ovelhas dispersaram-se por falta de pastor, tornando-se presa de todos os animais selvagens. Minhas ovelhas vaguearam sem rumo por todos os montes e colinas elevadas. Dispersaram-se minhas ovelhas por toda a extensão do país e ninguém perguntou por elas, nem as procurou. Por isso, ó pastores, escutai a palavra do Senhor. Eu juro por minha vida, oráculo do Senhor Deus, já que minhas ovelhas foram entregues à pilhagem e se tornaram presa de todos os animais selvagens por falta de pastor, e porque os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, mas apacentaram-se a si mesmos e não as ovelhas. Por isso, ó pastores, escutai a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: aqui estou para enfrentar os pastores e reclamar deles as minhas ovelhas. Vou tirar-lhes o ofício de pastor, e eles não mais poderão apacentar-se a si mesmos. Vou libertar da boca deles as minhas ovelhas, para não mais lhe servirem de alimento. Assim diz o Senhor Deus: vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 22. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Reze comigo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Reze comigo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nem mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Reze comigo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça e o meu cálice transborda. Reze comigo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade, todo bem, hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Reze comigo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos
e as intenções do coração. Carta aos Hebreus 4:12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado, por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão da palavra. Hoje na leitura, a primeira leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 34, versículo de 1 a 11, a gente vai ver que Deus escolhe seu povo, Deus confia aos seus dirigentes para cuidar desse povo, promovê-lo e não explorá-lo. E aqui a palavra do Senhor vai ser dirigida ao profeta nestes termos, inclusive: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza dizendo-lhes: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. E aí a gente vai ver a situação justamente do que Deus quer dizer, se apacentam a si mesmos, porque na verdade não eram pastores. Os pastores deveriam apacentar as ovelhas, por isso Deus vai cobrar deles dizendo: não fortalecestes as ovelhas fracas, não curastes as ovelhas doentes, não enfaixastes a ovelha ferida,
mas vos alimentastes. Vos alimentastes com seu leite e vos servistes com sua lã? Não procurastes a ovelha perdida, extraviada? Ao contrário, dominastes sobre elas com dureza e brutalidade. Tenhamos cuidado dos falsos pastores, como tem surgido falsos pastores hoje em dia, não é verdade? Pessoas que procuram criar um rebanho para se apacentar a si mesmos e não apacentar as ovelhas. Pessoas que, com mais intenções, se inclinam pelo lado da política, de entrar pela política, inclusive fazendo desse rebanho, onde as pessoas são como que levadas por uma lavagem cerebral, induzidas a votarem em que eles querem. Tenhamos cuidado, eles não são pastores. Pastor verdadeiro não entra pela política. Jesus Cristo não entrou pela política. Jesus Cristo ensinou os discípulos a ser o menor. Quem entra pela política não está querendo ser o menor. As ovelhas assim dispersaram-se por falta de pastor em Israel, tornando-se presa de todos os animais selvagens, ou seja, dos povos estrangeiros. E Deus vai dizer: minhas ovelhas vaguearam sem rumo por todos os montes e colinas elevadas. Dispersaram-se minhas ovelhas por toda a extensão do país e ninguém perguntou por elas, nem as procurou. E Deus vai dizer na boca do profeta: eu juro por minha vida, já que minhas ovelhas tornaram-se presas de todos os animais selvagens por falta de pastor, vou tirar-lhes o ofício de pastor e eles não mais poderão apacentar-se a si mesmos. Tenhamos cuidado, porque Deus ele nos dá o dom. Muitos têm o dom de profetizar, muitos têm os dons de pregar, muitos têm os dons de anunciar, mas os dons são de Deus. E Deus dá e Ele tira de novo. Por isso Deus vai falar: vou libertar da boca deles as minhas ovelhas para não mais lhes servirem de alimento. Ou seja, buscar os seus próprios interesses. E assim dirá Deus: vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Deus, portanto, vendo que aquele povo, que aqueles pastores não eram pastores, eram, na verdade, pastores que se apacentavam a si mesmos e não as ovelhas, Deus vai tirar da vida os dons deles e vai Ele mesmo ser o pastor desse povo. E que essa liturgia hoje nos motive na nossa missão de cuidar das ovelhas de Deus com zelo, com amor. Que essa liturgia também nos motive a examinar nosso modo de como temos tratado as pessoas que estão sob nossa responsabilidade. Se sou pai, se sou mãe, como tenho exercido o papel de pastor diante do filho? Se sou sacerdote, como tenho exercido o meu papel de sacerdote? Se sou líder, como tenho exercido minha liderança? Se estou na chefia do trabalho, como tenho exercido essa chefia? Como tenho exercido o meu papel em cada lugar que Deus me coloca? Deus vai cobrar. Se sou um representante do povo, político, no Congresso, onde quer que seja, na lei municipal, estadual, na esfera federal, na administração pública, direta ou indireta, saibamos que Deus vai cobrar. Deus vai cobrar mais de quem deu mais. Saibamos, portanto, discernir o que é justiça, o que é a justiça e o que são fruto de nossas próprias decisões. E no Salmo responsorial, Salmo 22, nós cantamos: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Deus é verdadeiramente o nosso pastor. Devemos confiar nele. Não devemos confiar no homem. O homem é falho. Por mais que existam tão bons pastores, como a igreja mostra tantos pastores bons, santos, homens que, como foram exemplo de pastores, doaram-se, deram suas vidas, derramaram seu sangue pelas ovelhas, mas existem muitos que deixam a desejar como pastores, recebem esse nome, mas não são.
tenhamos Deus como pastor nesses tempos tão difíceis. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Se nós confiarmos em Deus, nada nos faltará. Deus é o nosso pastor que nos guia no caminho mais seguro pela honra do seu nome. E no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16, Jesus vai dizer aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E aí a parábola dos trabalhadores da vinha vai nos revelar quanto Deus é bom. É isso que quer dizer. Quão Deus é justo e seu reino é um dom gratuito. Deus, aí simbolizado no patrão, vai combinar com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandará para a vinha. E aí vem as horas, às 9 horas da manhã, esse patrão, Deus, vai ver outro grupo de pessoas na praça desocupados, vai convidá-los desse mesmo modo: ide para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. Da mesma forma, meio-dia, mais tarde um pouquinho, um novo convite. Mais tarde, às 3 horas de novo, um outro convite. Pelas 5 horas da tarde também, outro convite. E uma pergunta: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? E eles responderam: porque ninguém nos contratou. E o patrão, aí simbolizando Deus, vai dizer: ide vós também para a minha vinha. E aí à tarde veio o acerto das contas da diária, começando pelos últimos até os primeiros. Os que foram contratados primeiro pensavam que iam receber mais. E esse grupo, justamente daqueles que pensavam que iam receber mais, eram aqueles que se achavam convertidos, santos diante de Deus, e não vão admitir aqueles que vieram depois, se converteram depois deles, e eles vão se achar mais dignos do que ele. Isso se tratando dos falsos líderes religiosos, os fariseus, que pensavam assim e não queriam justamente que os pecadores se assentassem na mesa com Jesus, criticavam Jesus por se assentar com os pecadores. Cada um deles, diz a parábola, recebeu uma moeda de prata. Não era para eles se queixarem, foi o combinado. Mas eles não queriam que aqueles que vieram depois recebessem também. O dom de Deus é gratuito. Ao receber o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão, simbolizando Deus aí, dizendo: estes últimos trabalharam uma hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. E aí o patrão, simbolizando Deus, vai dizer: não fui injusto contigo, não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este, que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Isso se tratava de um gesto de bondade, da misericórdia divina, que é derramada sobre todos de igual forma. E aí o patrão vai dizer: não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Isso foi um gesto de bondade divina. A misericórdia divina, ela trabalha para aqueles que, estando já desde o princípio a trabalhar, se permanecem e perseveram, como para aqueles que também, mais tardemente, se voltam para Deus. Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, diz a palavra. O reino de Deus não pode haver, portanto, ciúme, não pode haver competição, não pode haver esse atalho de que eu mereço mais do que o outro, porque eu sou santo e o outro é pecador, não merecia ele receber o mesmo que eu, porque eu sou mais santo do que ele. É isso que Jesus quer falar aqui. Isso valia para as primeiras comunidades, isso vale para cada um de nós também. Como Paulo foi atacado por muitos cristãos, ele mesmo se queixou disso, por conta que ele era uma pessoa que matava os cristãos. Mas ele se converteu e Deus deu para ele o mesmo grau de misericórdia quanto deu para os outros.
diferente da lógica e das relações estabelecidas em certos ambientes da nossa sociedade. Aqui no Evangelho não haverá privilegiado de uns serem mais que os outros. Para Deus, ninguém é excluído. Todos merecem encontrar seu lugar no mundo. O discurso da meritocracia, não sei se você já escutou essa palavra, o discurso da meritocracia é daqueles que têm mérito. Esse discurso da meritocracia não cabe aqui. Os trabalhadores, como últimos e até sem oportunidade alguma na dinâmica do reino de Deus, vão ocupar o mesmo patamar dos que já estão há muito tempo no caminho. O pensamento do Papa Francisco pode justamente nos iluminar nessa reflexão, quando ele diz: Maria Santíssima nos ajude a acolher na nossa vida a lógica do amor, que nos liberta da presunção de merecer a recompensa de Deus e do juízo negativo sobre os outros. É isso que essa palavra quer nos ensinar hoje. Que nós tenhamos um olhar capaz de dizer: eu sou tão indigno quanto ele. É mais bonito do que dizer: eu mereço mais. Eu mereci que Deus me desse mais porque eu sou mais do que o outro, porque o outro peca mais do que eu, ou vice-versa. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Quem reza se salva. Já rezou o rosário hoje? Vou deixar o link do rosário da chama de amor. Cada Ave Maria assim rezada, ela tem o poder de cegar o maligno. Cada 3 Ave Marias tem o poder de libertar uma alma do purgatório. E nós vamos apagar o fogo do ódio com o fogo do amor, rezando essas Ave Marias com a súplica da chama de amor do Imaculado Coração de Maria. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se. É importante o seu like. Já deixou o seu like aqui? Cada like aqui é importante para abrir as portas para que outros venham participar conosco. Isso quer dizer o quê? Que toda vez que você deixa o like para nós, o nosso vídeo fica bem recomendado. E assim, muitos participam conosco. Mas, se nós não dermos o like, nós impedimos que isso aconteça. Compartilhe esse vídeo também. Além do like, compartilhe para que outros venham participar conosco também. E deixe suas intenções aqui embaixo para nós rezar por você, pela sua santificação, pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve lírio branco da Santíssima Trindade. Rosa brilhante que embeleza o céu. Salve Santa Mãe de Deus.